Vamos então convidar para a nossa transmissão o Igor Sabino, ele que é cientista político, doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e também gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. E a minha primeira questão para você é a seguinte: estamos falando dessa questão dos programas nucleares, mas também dessa questão do cessar-fogo, né? Um dia de fato de cessar-fogo bem sucedido até o momento, mas em uma situação de instabilidade. E considerando esse histórico de tensão entre Israel e Irã, como é que você vê essa perspectiva mesmo de uma trégua duradoura e quais seriam os principais obstáculos para isso? Muito boa tarde e obrigada pela sua participação. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, eu acredito que para a gente fazer qualquer avaliação sobre o futuro das relações entre o Irã e Israel, a gente tem que considerar quais foram as causas dessa guerra, né, que o Trump chamou de Guerra de 12 Dias. Na verdade, desde quando teve a Revolução Islâmica em 79, que o Irã ele tem como objetivo da sua política externa a destruição de Israel. E ele busca fazer isso por dois meios principais. Um é por meio do financiamento de grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e outros que atuam no Oriente Médio, e também buscando ter um programa nuclear para atacar Israel. Em relação ao primeiro aspecto, a gente tem visto aí Israel infligindo uma série de perdas ao regime iraniano, desde o massacre do 7 de outubro de 2023 no sul de Israel. A gente tem um Hamas hoje enfraquecido na faixa de Gaza, um Hezbollah enfraquecido no Líbano, e agora, o que tudo indica, né, de acordo com as declarações do presidente Trump que a gente acabou de ouvir, o Irã também sofreu uma grave derrota do ponto de vista dessa busca por construir armas nucleares. Então, a gente tem um regime iraniano enfraquecido, embora ainda buscando projetar uma imagem de força em relação a Israel, mas que ainda não abriu mão desse objetivo de destruir Israel. Então, diante desse cenário, eu acredito que a gente pode ter uma trégua, sim, de fato, nos próximos dias e até mesmo nos próximos meses, mas a longo prazo, a existência, né, da ameaça iraniana a Israel, da possibilidade de novos conflitos, vai depender muito da capacidade do regime iraniano de se reorganizar, seja em relação ao financiamento desses grupos terroristas, o que parece não ser o caso, vide a derrota que eles sofreram na Síria e a queda do Bashar al-Assad, ou então de tentar reconstruir aí esse programa nuclear iraniano, que a gente não sabe ainda ao certo quanto de dano foi infligido a ele. Considerando um dano real a esses programas nucleares, você acredita que é possível, quem sabe, que diante, né, dessa reorganização aí, né, de negociações nesse aspecto geopolítico, o Irã consiga fechar algum acordo, alguém consiga, né, algum país consiga fechar algum acordo de fato nuclear com o Irã, ou na sua avaliação isso está muito distante, considerando inclusive esse histórico que você nos trouxe aqui no Poder Expresso? Bom, um dos objetivos de Trump com esses ataques às usinas lá nucleares iranianas era justamente trazer o Irã para a mesa de negociações. Isso porque já fazia aí 2 meses praticamente que os Estados Unidos tentavam fazer uma negociação com o Irã. O próprio Trump falou recentemente que acha que o Irã vai voltar para as negociações, mas segundo ele, o Irã não teria o que negociar, já que esse programa nuclear ele não existe. Por outro lado, há um temor por parte de alguns analistas internacionais e até de alguns diplomatas europeus que o Irã agora ele tenha um incentivo para não querer mais cooperar com o Ocidente e buscar seguir um caminho parecido com o que a Coreia do Norte trilhou e ter as suas armas nucleares. Só que com base nessas perdas que o Irã sofreu, que a gente acredita que o Irã sofreu, né, com o pouco de informação que a gente tem, o que parece sugerir que foram realmente perdas muito significativas, como o Trump falou, o caminho mais fácil para o Irã seria buscar essa normalização, esse acordo, não só com os Estados Unidos, mas com o Ocidente, até mesmo para se ver livre do peso das sanções. Então, eu acredito que o Irã ele está em uma situação em que ele, uma hora ou outra, ele vai ser obrigado a negociar, até para que haja essa sobrevivência do regime iraniano, já que existe também uma série de protestos e pressões contra o governo por parte dos próprios iranianos. E mais uma questão, falando dessa possibilidade de negociação do Irã
Qual a sua avaliação em relação às outras nações que acabaram também se posicionando diante de uma possível escalada dessa guerra, como a China, a Rússia, aí mais ou menos dando um retorno também para o Irã, de certa forma, a Rússia, já que o líder supremo do Irã pediu o apoio da Rússia, considerando também que o Irã apoiou a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Qual a sua avaliação sobre o papel desses outros líderes mundiais também para que a gente consiga chegar a um possível acordo em relação a esse programa nuclear iraniano? Bom, eu acredito que esses atores eles têm um interesse em que o Irã ele consiga chegar a uma negociação, até mesmo por conta de interesses estratégicos que eles têm em relação ao Irã. Como você mencionou, o Irã foi um aliado importante para a Rússia na guerra contra a Ucrânia, até porque várias das armas que o Irã, que a Rússia usou contra a Ucrânia foram fabricadas no Irã, e agora o Irã ele está incapaz de fornecer esses armamentos, até porque muitas das fábricas foram destruídas por Israel. Então a gente observa que a postura que o Putin teve foi de tentar ser um mediador, negociar com Israel. Né? O Putin até falou que existe uma grande população de judeus de fala russa em Israel. Então a gente viu uma postura da Rússia de não querer se envolver tanto. E a mesma coisa em relação à China. Embora diplomaticamente eles condenem a escalada das tensões, mas a China também estava ali negociando com o Irã para que o Irã não fechasse o Estreito de Hormuz, como eles ameaçaram, porque isso ia ter consequências econômicas muito graves e que iria de encontro ao interesse chinês e também ao interesse russo. Então, eu não acredito que esses países eles vão intervir tanto nesse conflito para querer que aumente as tensões. Pelo contrário, eles vão tentar solucionar e talvez haja uma pressão também da parte deles para que o Irã vá para a mesa de negociações, né? Existe uma percepção agora por parte do regime iraniano que ele não pode contar tanto com os aliados como eles achavam que poderia. Um exemplo disso, novamente, é a queda do Bashar al-Assad na Síria, né? Depois de mais de uma década de guerra civil, ele caiu justamente devido às derrotas militares que Israel infligiu a outras milícias, a outros grupos, regimes que eram aliados ao Irã, e não houve esse apoio tão grande nem da Rússia nem da China. Embora Assad ele hoje esteja exilado na Rússia, mas quando ele precisava de um apoio internacional para se manter no poder, ele não teve, por isso que o regime dele caiu depois de mais de uma década ele lutando contra os rebeldes. Então, eu acredito que o cenário, de modo geral, não é muito favorável para o Irã. E só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria uma avaliação sua também em relação a esse posicionamento de Donald Trump, especificamente, ao longo dos últimos dias. Vimos ali, né, no final de semana, os Estados Unidos fazendo esse ataque em massa lá, essas 3 usinas nucleares, depois Trump se colocando como a pessoa a anunciar ali o cessar-fogo, depois já se colocando como uma pessoa meio como intermediando esse processo, dizendo que conversou com vários líderes mundiais, depois que o cessar-fogo nas primeiras horas ele não foi cumprido. Qual a sua avaliação sobre essa estratégia dos Estados Unidos nesse ambiente todo? Bom, desde que foi eleito, a promessa do Trump, né, o discurso dele, da American First, né, América em primeiro lugar, é um discurso muito isolacionista, de dizer que os Estados Unidos ele não quer mais se envolver em conflitos internacionais, principalmente conflitos no Oriente Médio, sobretudo diante do fracasso que a gente teve nas operações americanas de mudança de regime, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Existe, inclusive, uma grande pressão por parte da própria base do Trump para que os Estados Unidos não entrem em uma outra guerra no Oriente Médio, principalmente uma guerra relacionada aí também a Israel. Então, eu acredito que a estratégia dele com os bombardeios, depois logo em seguida com esse discurso, tentar negociar a paz, é justamente ser coerente com essa promessa de campanha e também porque uma das críticas que ele fazia muito grande ao Biden é que tanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia quanto a invasão do 7 de outubro lá em Israel não teriam acontecido se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Então, ele se elegendo com esse discurso, e no governo dele você ter uma guerra maior entre Israel e o Irã, que, embora, como eu falei, os dois países travavam uma guerra já há anos, mas era uma guerra por procuração, era uma guerra indireta. E ter uma guerra direta entre esses dois países, com Tel Aviv sendo bombardeada, civis israelenses morrendo, civis iranianos morrendo, isso não é do interesse do Trump. Então, ele se apressou a intervir para evitar que esse conflito se prolongasse
e ele mantivesse essa promessa dele, essa postura dele, e quem sabe, né, eu acredito que ele tem até mesmo a ambição pessoal de conseguir um Nobel da Paz, por exemplo. Esse foi um ponto, inclusive, que chamou bastante atenção aí, né, nos últimos dias. Então, vou agradecer demais aqui a sua participação conosco, em nos ajudar nessa análise desse ambiente intrincado aí da geopolítica mundial. Entrevistamos, então, Igor Sabino, cientista político, doutor em ciência política. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso e uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.